caros alunos, hoje vamos recordar as relações métricas no triângulo retângulo, tá ok? Então observem aqui um triângulo retângulo de vértices A, B e C, retângulo em A. Então AB é um dos catetos, AC é um outro cateto, BC seria a hipotenusa. E como vocês sabem, AH é a altura do triângulo relativa à hipotenusa. O segmento BH é a projeção ortogonal do segmento AB sobre a hipotenusa, assim como o segmento CH é a projeção ortogonal do segmento AC sobre a hipotenusa. De acordo? Vamos admitir que os catetos medem ABC, ACB. E a hipotenusa BC vale A, tá bom? H é a altura relativa à hipotenusa, ou é a medida da altura relativa à hipotenusa. E a projeção do cateto AB sobre a hipotenusa BC mede M de Maria. Já a projeção do cateto AC sobre a hipotenusa mede N de Nair, tá bom? Então valem as seguintes relações métricas, que eu vou traduzir para o linguajar popular, tá? Então, olha só, hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, o quadrado da medida da hipotenusa é a soma dos quadrados das medidas dos catetos, ok? C ao quadrado é A vezes M de Maria. C ao quadrado é A vezes M de Maria. C ao quadrado é o A vezes o M de Maria. Eu decorei isso assim, olha. Cateto ao quadrado é a hipotenusa vezes a sua projeção. Note que vale para essa relação também. Temos B ao quadrado é A vezes N de Nair. Também vale. Cateto ao quadrado é hipotenusa vezes sua projeção. Então, na verdade, as duas relações significam a mesma coisa. Eu só preciso tomar cuidado na escolha da projeção. Eu preciso escolher a projeção que corresponde ao cateto em questão, tá? Então, cateto ao quadrado é hipotenusa vezes a projeção. E cateto ao quadrado é a hipotenusa vezes a projeção. De acordo, pessoal? Tá tranquilo até aí, né? Temos ainda A vezes H. Eu disse A vezes H é igual a B vezes C. Então, eu decorei assim. Hipotenusa A vezes a altura H é produto das medidas dos catetos, tá bom? Então, hipotenusa vezes a altura, cateto vezes cateto, ok? E a última, H ao quadrado é M vezes N. Então, H ao quadrado é M vezes N. Então, a altura ao quadrado é o produto das projeções, de acordo? Então, procure memorizar essas relações, porque elas são muito importantes, tá ok? Muito bem, agora que nós já revimos essas relações métricas que são válidas no triângulo retângulo, isso é importante observar, vamos resolver algumas questões, ok? Preparei umas questões interessantes para vocês. Questão de número 1. Em cada uma das figuras a seguir, determine o valor de cada medida indicada por uma letra. Ok. Resolução. Item A. Note que nós temos um triângulo retângulo. A medida da altura relativa à hipotenusa é 6, aquele nosso Hzinho, lembra? Uma projeção é N de Nair e a outra projeção é de 12. Existe uma relação que associa os três elementos que aqui estão em destaque? Claro que sim. A altura ao quadrado é projeção vezes projeção. Então, a altura H ao quadrado é a projeção N de Nair vezes a projeção M de Maria. Então, temos 6 ao quadrado igual a N vezes 12. 6 ao quadrado é 36, dividido por 12, o N é igual a 3. Então, acabamos de encontrar o valor da letra N, tá bom? O valor do N de Nair. Ok? Item B de bola. Nesse triângulo retângulo, um dos catetos tem medida B, sua projeção sobre a hipotenusa mede 3, e a projeção do outro cateto sobre a hipotenusa mede 9. Notem, portanto, que a hipotenusa vale exatamente 3 mais 9, 12. Confere? Então, vamos lá, vamos tentar encontrar o B. Lembra daquela relação que eu discuti agora há pouco? Cateto ao quadrado é hipotenusa vezes projeção? Pois é, cateto B ao quadrado é a hipotenusa, que é 3 mais 9, vezes a projeção, que é igual a 3. 3 mais 9 costuma dar 12, então B quadrado é 3 vezes 12. Note que 3 vezes 12 é 36, então B é igual a 6. De acordo? Ok? Próximo item, item C. Temos mais uma vez um triângulo retângulo
a hipotenusa desse triângulo retângulo mede x, a altura relativa à hipotenusa mede y, a projeção de um dos catetos sobre a hipotenusa vale 3, e a medida desse cateto projetado é 2 raiz quadrada de 6. Então, precisamos encontrar o y e o x. Para a obtenção do y, eu sugiro aqui a aplicação do teorema de Pitágoras, né? Y ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a 2 raiz quadrada de 6 ao quadrado. Então, está aqui, teorema de Pitágoras. Y ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a 2 raiz quadrada de 6 ao quadrado. De acordo? Muito bem. Agora, observe que para que possamos encontrar o x, podemos pensar em cateto ao quadrado, é a hipotenusa vezes projeção. Então, 2 raiz quadrada de 6 ao quadrado é a hipotenusa x vezes a projeção, que vale 3. Note que na primeira igualdade temos 2 ao quadrado é 4, raiz quadrada de 6 ao quadrado é 6. 4 vezes 6, 24. Menos 3 ao quadrado, que é 9, ok? E na segunda equação eu tenho 2 raiz quadrada de 6 ao quadrado, que é dado por 2 ao quadrado é 4, raiz quadrada de 6 ao quadrado é 6. 4 vezes 6, 24. Então, temos 24 vezes 3 vezes x. 24 menos 9 dá 15. Se o y ao quadrado é 15, o y é a raiz quadrada de 15, ok? Isso porque o y não pode assumir valores negativos, né? O y é uma medida de comprimento. E se 24 é igual a 3x, o x é o 24 dividido por 3, que resulta 8. De acordo? Acompanharam direitinho? Item D. Nossa, agora temos várias letras, hein? Eu preciso encontrar o valor da hipotenusa e o valor de um cateto, o valor do outro cateto e o valor da altura relativa à hipotenusa. Então vamos começar, com calma, tá? Eu raciocinaria inicialmente assim. O valor do A é 2 mais 4. Então a hipotenusa A vale 2 mais 4, de acordo? Sabendo o valor do A, é possível encontrar o valor do C, né? É possível encontrar o valor do H, inclusive de forma imediata. Olha para cá. A altura ao quadrado é produto das projeções. H ao quadrado é m vezes n, lembra dessa? Então aqui, ó, H ao quadrado é o produto das projeções. H ao quadrado é 2 vezes 4, de acordo? Depois, cateto ao quadrado é hipotenusa vezes projeção. Eu disse que cateto ao quadrado é a hipotenusa vezes projeção. Então, C ao quadrado é A vezes 2. De novo, cateto ao quadrado é hipotenusa vezes sua projeção. Cateto ao quadrado é hipotenusa vezes sua projeção. Portanto, B ao quadrado é o A vezes 4. Muito bom. Nós sabemos que o A vale 6, H ao quadrado vale 8, C ao quadrado vale 6 vezes 2. Note que o A vale 6, está aqui 6 vezes 2. E B quadrado vale 6 vezes 4, de acordo? Então vamos lá. Se o H ao quadrado é 8, o H é 2 raiz quadrada de 2. Inclusive, se você quiser, você pode partir daqui, né? A raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada desse 2 eu deixo indicado, tá bom? C ao quadrado é 6 vezes 2. 6 vezes 2 dá 12. A raiz quadrada de 12, 2 raiz quadrada de 3. B quadrado é 6 vezes 4. A raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 6 eu deixo indicado. Ok? Encontramos então os valores de A, B, C e H. Questão de número 2. Em cada figura a seguir, determine x, y ou z, conforme o caso. Bom? Então temos aqui um triângulo retângulo, os catetos medem 5 e 12 e queremos a hipotenusa. No item B temos um outro triângulo retângulo, conhecemos as medidas dos catetos e queremos a projeção de um deles sobre a hipotenusa. No item C nós temos as projeções dos catetos sobre a hipotenusa e queremos a altura relativa a essa hipotenusa. Então vamos resolver o item A. Para obtenção de x, que é a medida da hipotenusa de um triângulo retângulo no qual são conhecidas as medidas dos catetos, basta aplicar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, x ao quadrado é 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, 12 ao quadrado, 144. 25 mais 144 é 169. Ora, se x ao quadrado é 169, x igual a 13. Na verdade, o x, que ao quadrado é 169, pode ser 13 ou menos 13. Mas dentro do contexto do problema, o x é um número positivo, né? X representa a medida de comprimento.
Portanto, eu considero apenas o valor positivo, tá bom? Item B de bola. Agora nós temos as medidas dos catetos, mas não temos a hipotenusa. Não temos por enquanto, né? E queremos sim a projeção de um dos catetos sobre a hipotenusa. Bom, em primeiro lugar, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras para que possamos obter a hipotenusa BC. BC, que representa a medida da hipotenusa, A ao quadrado é um cateto ao quadrado mais o outro ao quadrado. Então, BC ao quadrado é 5 ao quadrado, que é 25, mais 12 ao quadrado, que é 144. 25 mais 144 dá 169. Que número ao quadrado, que número positivo ao quadrado resulta 169? Acabamos de observar no item anterior que esse número é 13, tá bom? Então já temos a hipotenusa BC. Agora, cateto, que mede 12 ao quadrado, é igual a hipotenusa vezes a projeção do cateto sobre a hipotenusa. 12 ao quadrado é a projeção, portanto, vezes a hipotenusa BC. 12 ao quadrado é 144. BC acabamos de encontrar, vale 13. Como procuramos o y, devemos isolá-lo. Isolando-o, y é 144 dividido por 13. Ok? Item C. Triângulo retângulo, queremos a altura relativa à hipotenusa, né, desse triângulo retângulo, mas temos as projeções dos catetos sobre essa hipotenusa. Lembra dessa? A altura ao quadrado é o produto das projeções? Pois é, z, que é a altura relativa à hipotenusa, a ao quadrado é o produto das projeções, 16 vezes 25. O seu concorrente calcula primeiro 16 vezes 25, depois ele extrai a raiz quadrada do produto obtido. Nós nunca faremos isso. Nós vamos procurar a raiz quadrada de 16, que é 4, e a raiz quadrada de 25, que é 5. E aí sim, depois efetuamos o produto. O resultado é 20. Ok? Terminamos a questão de número 2. Questão de número 3. A altura baixada sobre a hipotenusa de um triângulo retângulo mede 12 centímetros e as projeções dos catetos sobre a hipotenusa diferem de 7 centímetros. Os lados do triângulo são em centímetros iguais a? Resolução. A altura baixada a partir da hipotenusa, né, ou sobre a hipotenusa, mede 12 centímetros. Eu vou admitir que uma das projeções mede x e a outra mede y. E está escrito que a diferença entre as duas medidas é de 7 centímetros. Nós vamos montar um pequeno sistema. Y menos x igual a 7, ok? E 12 ao quadrado é x vezes y. Lembra? A altura ao quadrado é o produto das projeções, tá bom? Eu acho que para resolver esse sistema poderíamos agir assim. Na primeira equação isolamos o y. O y será 7 mais x ou x mais 7. Na segunda equação, onde aparece y, eu coloco x mais 7. Então ficaremos com x vezes y, portanto x vezes x mais 7. Y igual a x mais 7, e embaixo, na segunda equação, depois de aplicarmos a distributiva, né, e reduzirmos ao máximo a equaçãozinha, caímos em x² mais 7x menos 144 igual a 0, que é uma equação de segundo grau. Ao resolvê-la, eu vou encontrar apenas um valor positivo para x, e ele é o 9. Ora, se eu sei que o x é 9, para obter o y, basta adicionar a este x, a este 9, o número 7. O y vale 16, tá bom? Então, o x vale 9 e o y vale 16. Portanto, a hipotenusa BC vale 9 mais 16, vale exatamente 25, tá bom? Primeira parte. Continuando. Item 2. Como vimos, BC é x mais y. X é 9, o y é 16, portanto, BC é 25, ok? Para encontrarmos o valor AB, eu posso pensar em cateto ao quadrado, é a hipotenusa, vezes a projeção. Eu disse cateto ao quadrado, é a hipotenusa, vezes projeção. Então, o AB, que é o cateto ao quadrado, é o BC, vezes a projeção x. Da mesma forma, AC ao quadrado é a hipotenusa BC, vezes a projeção y, tá? Como eu tenho x e y, pessoal, até poderia encontrar o AB aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo que eu estou destacando agora, e poderíamos encontrar o cateto AC do triângulo retângulo,
no triângulo retângulo maior, né? Poderíamos encontrar esse cateto AC aplicando Pitágoras nesse triângulo retângulo que estou destacando agora, tá bom? Mas eu optei por usar essas relações aqui. Então vamos lá, o AB ao quadrado é o BC, que é 25, vezes o x, que é 9. E o AC ao quadrado é o BC, que é 25, vezes o y, que é 16. Lembram do que eu fiz há pouco? Primeiro eu extraio as raízes quadradas em ambos os lados da igualdade, depois eu trabalho com o produto, né? Pois é, o AB ao quadrado é 25 vezes 9. Raiz quadrada de 25 é 3, perdão, é 5, e a raiz quadrada de 9 é 3. O produto, portanto, é igual a 15. AC ao quadrado é 25 vezes 16. Raiz quadrada de 25 é 5 e de 16 é 4. O produto dá 20. Portanto, descobrimos que o cateto AB mede 15 unidades, o cateto AC mede 20 unidades e a hipotenusa BC mede 25 unidades. Assim, a alternativa correta, C. Questão de número 4. As bases de um trapézio isósceles medem 7 e 13. Se a altura do trapézio é 4, o seu perímetro é? Muito bem. Então, as bases de um trapézio isósceles medem 7 e 13. Então, a base menor deve medir 7, a base maior deve medir 13. Está escrito que o trapézio é isósceles. Isósceles. Isso significa que os dois lados não paralelos possuem medidas iguais, tá bom? Então, as bases de um trapézio isósceles medem 7 e 13. O trapézio é isósceles, portanto, esses dois lados possuem medidas iguais, os dois lados não paralelos. Eu ainda não conheço a medida deles, embora ela apareça aqui na figura da resolução, tá? Mas eu tenho, sim, a altura do trapézio, que é igual a 4. Então, vamos começar a resolver. Primeiro passo, a partir do ponto A, eu traço uma perpendicular ao lado CD. A partir do ponto B, eu traço uma outra perpendicular também ao lado CD. E fica em destaque aqui ABFE, que é um retângulo. E nós sabemos que lados opostos de um retângulo possuem medidas iguais. Portanto, se AB mede 7, EF também medirá 7. E AE representa a altura do nosso trapézio, que de acordo com o texto vale 4. Então, AE mede 4 e BF também, tá? Notem que, no retângulo, os lados opostos possuem medidas iguais. Portanto, se o lado AB vale 7, como eu já disse, o lado EF também vale 7. Só que eu teria que ter um total de 13 unidades. Observe que os dois triângulos retângulos que estão aqui nas extremidades da figura são congruentes. Então, sendo triângulos congruentes, a medida FC é igual à medida DE. Ora, eu tenho de A até B, 7. Portanto, de E até F também temos 7. Para alcançarmos um total de 13, ainda resta 6 unidades. Portanto, eu tenho que ter 3 de um lado, 3 do outro. Sei que FC vale 3 e DE vale 3. Aplicando o teorema de Pitágoras num triângulo retângulo em que um cateto é 4 e o outro é 3, eu acho a hipotenusa, certo? Então, acompanha aqui, ó. Os triângulos ADE e BCF da figura são retângulos. Triângulo ADE e BCF são retângulos congruentes e de catetos medindo 3 e 4, viu? Né? Desta forma, o AD de dado é exatamente igual a BC, que é a raiz quadrada da medida de um cateto ao quadrado mais a medida do outro cateto ao quadrado. Está aqui, ó. BC é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Teorema de Pitágoras, vale 5. Pede-se, na verdade, o perímetro do trapézio ABCD. Trapézio ABCD. Muito bem, o perímetro é a soma das medidas laterais do trapézio. Então, eu vou calcular 7 mais 5 mais 13 e mais 5, o que resulta em 30. Tá claro, pessoal? Deu para acompanhar direitinho? Questão de número 5. Numa circunferência de 16 centímetros de diâmetro, uma corda B é projetada ortogonalmente sobre o diâmetro BC. Sabendo-se que a referida projeção mede 4 centímetros, a medida de AB em centímetros é igual a? Muito bem, nós temos uma circunferência de diâmetro 16 centímetros. Lembrem-se, diâmetro de uma circunferência é uma corda que contém o centro da circunferência. A medida do diâmetro é o dobro do valor do raio, tá? Ok?
Aí, uma corda AB é projetada ortogonalmente sobre o diâmetro BC. Então, aqui eu tenho uma corda. BC é uma corda que passa pelo centro da circunferência, por isso recebe o nome de diâmetro. E aqui eu tenho uma outra corda AB. Essa corda AB é projetada ortogonalmente sobre o diâmetro BC. A projeção ortogonal desta corda AB sobre o diâmetro BC é o segmento BD, tá? E de acordo com o texto, olha, sabendo-se que a referida projeção mede 4 centímetros. Então, de acordo com o texto, essa projeção ortogonal do cateto AB sobre a hipotenusa vale 4 centímetros. O que se pede é a medida do segmento AB. Aqui é importante lembrar que todo triângulo inscrito numa semicircunferência é um triângulo retângulo. Isso foi provado em sala de aula, pessoal. Ou você pode ter a seguinte leitura: todo triângulo inscrito em uma circunferência e que tem um dos seus lados como diâmetro da circunferência é um triângulo retângulo. Pois bem, sabemos que o triângulo ABC é um triângulo retângulo. Queremos a medida de um cateto, temos o valor da hipotenusa e temos também a projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Lembra? Cateto ao quadrado e hipotenusa vezes projeção? Pois é, cateto AB ao quadrado e a hipotenusa que vale 16 sobre a projeção que é igual a 4. A raiz quadrada de 16 é 8, perdão, é 4. A raiz quadrada de 4 é 2 e 4 vezes 2 costuma ser 8, salvo erros brutais de cálculo. Ok, pessoal? A alternativa correta para essa questão é B de bola. Questão de número 6. Um trapézio retângulo tem bases 5 e 2 e a altura vale 4. O perímetro desse trapézio é... Essa questão, pessoal, é muito parecida com a questão que eu resolvi há pouco, viu? E aqui tem uma surpresa para vocês. Essa questão deve ser resolvida por vocês e vocês devem enviar a resolução para a orientadora pedagógica. A entrega da resolução dessa questão para a orientadora contará como presença durante esta aula. Então, não deixem de entregar para a orientadora a resolução comentada dessa questão. Observem que não basta indicar qual é a alternativa correta. É importante que vocês apresentem a resolução detalhada, ok? Não esqueçam, essa resolução garantirá, né, a presença de vocês, a confirmação da presença de vocês nessa aula. Gente, um bom estudo e até a próxima.